A paz de Cristo a todos, profeta de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 39º dia. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023. Como você tem nos acompanhado, nós estamos nesse propósito de 40 dias de jejum. Eu estou muito feliz por estar terminando esse propósito. É uma satisfação muito grande produzir esse conteúdo. Eu não tenho tanta habilidade assim com as câmeras, com a fala, mas está sendo um desafio interessante, sabe, de conseguir concluir cada dia, cada etapa, cada vídeo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, meus irmãos. Vocês não têm a noção da alegria do meu coração de estar aqui, sabe, trazendo uma palavra ou um conteúdo de um livro, né, do livro que nós estamos lendo aí, A Cultura do Jejum, ou dos outros livros também. Enfim, tem sido uma bênção para a minha vida. E para não ficar só nas minhas palavras, nesse penúltimo dia de propósito, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar para o seu coração. A palavra de Deus que eu compartilhei hoje, ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18. Eu não estarei lendo os versículos porque a gente vai gastar muito tempo aqui. Então eu vou tentar fazer um resumo, tá beleza? O rei Acabe, ele estava prestes a ir para uma batalha em Ramote-Gileade. E ele pede ajuda do rei Josafá. Só para vocês entenderem aqui. O rei Acabe, ele era rei da tribo do norte. E o rei Josafá era o rei da tribo do sul. E o rei Acabe vai até o rei Josafá e pede ajuda. Você poderia ir comigo para a batalha em Ramote-Gileade? E prontamente o rei Josafá ele aceita, mas ele diz o seguinte: você tem algum profeta de Deus aqui para a gente consultar a Deus? E o rei Acabe chama os 400 profetas que ele tinha. E todos eles falaram a mesma coisa: rei Acabe, o senhor pode ir para a batalha que Deus é contigo. Mas, sabiamente, o rei Josafá chega para o rei Acabe e diz: tem ainda algum profeta da parte de Deus? E o rei Acabe, ele responde: sim, tem um profeta chamado Micaías, só que ele nunca profetiza o bem para mim. Ele profetiza o mal e eu o odeio. E foi o que aconteceu. O profeta Micaías foi até a presença dos dois reis e profetizou aquilo que o rei Acabe não queria ouvir. Logo após, esse profeta Micaías, ele toma um golpe no maxilar, acredito que deve ter sido um soco, e depois foi levado na prisão. E o profeta na prisão disse: se tu, Acabe, voltar dessa batalha em paz, é porque Deus não falou na minha boca. Você vai morrer. E foi isso que aconteceu. E o rei Acabe morre nessa batalha. Eu te aconselho a você ler 2 Crônicas, capítulo 18. Eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Eu tive que fazer um resumão aqui, senão o vídeo ficaria muito grande. Eu tenho duas lições para poder compartilhar com vocês sobre essa história. Primeiro, cuidado com as alianças que você tem feito. O rei Acabe, ele era da tribo do norte e ele era um rei que não fazia a vontade de Deus. Enquanto isso, o rei Josafá era da tribo do sul e ele era conhecido por fazer a vontade de Deus. E o rei Acabe procura o rei Josafá para fazer uma aliança. E o rei Josafá, a Bíblia vai dizer que ele quase morre. Ele foi confundido na batalha pelo rei Acabe e ele ia ser morto, mas Deus o livrou. Olha o perigo de você fazer alianças com pessoas que não servem ao Senhor. Lembrando aqui que tanto o rei Acabe quanto o rei Josafá, eles são hebreus. Eles são do mesmo povo, só que infelizmente aconteceu a divisão das tribos, né? Logo após o filho de Salomão, Roboão, ter aumentado os impostos, e com isso a tribo do norte foi para um lado, a tribo do sul para o outro, e Israel foi dividido. Eles eram do mesmo povo, eles eram hebreus, só que um fazia a vontade de Deus, que era o rei Josafá, e o rei Acabe não fazia a vontade de Deus. Então, muito cuidado com as alianças que você tem feito, até mesmo dentro da igreja. Existem muitas pessoas que infelizmente não estão vivendo a sua plenitude com Deus, não estão obedecendo a Deus na sua totalidade. Então você precisa entender, saber quem são as pessoas antes de você se aliançar.
porque isso pode te acarretar problemas futuros. E a outra lição que eu tiro desse texto, é claro, eu poderia passar aqui mais tempo, trazendo mais, sabe, mais aplicações para o nosso dia, mas eu escolhi esses dois, sabe? Eu escolhi sobre cuidado com o tipo de aliança e o segundo, você está ouvindo quem? Quais são os homens de Deus, os profetas de Deus que você tem ouvido? O rei Acabe aqui, ele não gostava de ouvir o profeta Micaías porque ele falava aquilo que o confrontava, aquilo que estava errado na sua vida. Ele tinha os seus 400 profetas. E esses 400 profetas alimentavam o seu ego, eram bajuladores, só falava aquilo que ele queria ouvir. Então, muito cuidado. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Só falam aquilo que você quer ouvir? Quem é esse profeta que você ouve? Só fala coisas boas que vai acontecer na sua vida? Portas vão se abrir, você vai prosperar e isso, aquilo, outro. Nunca te traz uma repreensão? Então cuidado. Cuidado com os profetas que você tem ouvido. Cuidado com as pessoas que te rodeiam. Homem de Deus vai te confrontar. Porque a palavra de Deus ela é um confronto diário. Quando você lê a palavra de Deus, automaticamente você é confrontado. Então, muito cuidado com esses profetas, com esses homens de Deus, mulheres de Deus, profetisas, que sempre estão profetizando coisas boas para você. Será que ela é da parte de Deus? Será que ela não está ali só para de repente ganhar algum tipo de benefício? E para ela ganhar um benefício, ela tem que falar aquilo que você quer ouvir. Homens de Deus e mulheres de Deus não são guiados por profetas mentirosos. Homens de Deus e mulheres de Deus aguentam a cobrança, o confronto da parte de Deus. E é isso que eu gostaria de pontuar aqui. Muito cuidado com as alianças que você tem feito e muito cuidado com quem você tem ouvido. Isso é muito importante aqui. Isso vai mostrar muito aonde você vai chegar. Porque se você estiver mal aliançado e estiver ouvindo vozes, profecias de pessoas que não têm comunhão com o Senhor, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu te oriento a ter cuidado com as suas alianças, andar com homens, mulheres de Deus que vivem na verdade. E outra, ouvir homens e mulheres de Deus que têm uma aliança com o Senhor, que estão prontos para te confrontar. Independente do seu cargo, independente do seu nível financeiro, isso não importa. O profeta Micaías ali, ele confrontava o rei. O rei era a pessoa mais poderosa da nação. Ele não tinha parte com o rei, ele tinha parte com o Senhor. Aquilo que Deus colocava na boca do profeta Micaías, ele confrontava. Então, ande com pessoas de Deus e ande com pessoas que te confrontam, que vão olhar para você e vai falar assim, muda isso aqui que você vai chegar longe. Isso aqui está errado na sua vida. Andar com bajulador, você não chega a lugar nenhum. Andar com pessoas que te confrontam, você tem uma grande chance de chegar além, de romper, de viver grandes milagres na sua vida. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, essa oportunidade de estar me ouvindo, estar aprendendo um pouco da parte do Senhor. Eu te convido a você curtir, a você comentar nesse vídeo e, se possível, compartilhar esse vídeo para um amigo que tem o desejo de ter uma vida de jejum, uma vida de propósito, uma vida de oração. Eu tenho certeza que vai edificar muita vida, tá bom? Eu espero no vídeo de amanhã, que é o vídeo de término, tá ok? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu já vou lançar um desafio para o ano de 2024 e conto com a tua presença, tá ok? Deus abençoe e fica na paz.